Conversa hoje é a seguinte: se você não consegue encontrar sua própria voz, sua vida, sua forma de existir no mundo, a verdade é que você não vive de verdade, apenas existe, apenas existe. Essa é uma questão que está na filosofia há muito tempo. Eu vou citar rapidamente duas obras que vão mostrar para nós que esse dilema com o qual você se debate hoje, que é sentir que você apenas existe, mas não vive de verdade, já é objeto de reflexões na filosofia há séculos. Então, pessoas já refletiram sobre isso por séculos atrás, o que mostra para nós, evidentemente, que esse é um dilema humano, né? É um dilema presente na trajetória de todos os seres humanos, e às vezes a gente acha que isso é uma questão que tem a ver só com a nossa própria vida, é um dilema que só eu me debato a respeito, né? Há dois livros aqui comigo. Um deles é este aqui, do Sêneca, que é um tratado escrito há uns 2000 anos, que se chama Sobre a Brevidade da Vida. Sobre a brevidade da vida, certo? Então, isso aqui tem a ver com o estoicismo, pensamento estoico, né? E tenho uma outra obra aqui comigo, que é esta aqui, escrita pelo Henry David Thoreau, sobre a experiência que ele teve de retiro, né, da sociedade, se chama Walden, ou A Vida nos Bosques. Esse aqui nesse tratado, o Sêneca vai refletir sobre como a vida é efêmera e como que a gente passa boa parte da nossa vida, né, que é tão breve, sem sequer viver de verdade. E aqui, o Thoreau vai relatar uma experiência que ele teve, que é de se afastar da comunidade onde ele vivia, em Massachusetts, né, justamente para construir uma cabana, né, ali perto do lago Walden, por isso que o livro se chama Walden, né, ou A Vida nos Bosques. Ali ele construiu uma cabana nos bosques e passou 2 anos da sua vida apenas procurando viver deliberadamente, viver intensamente, estar em contato consigo mesmo, estar em contato com a natureza, ter tempo para refletir, escrever e receber alguns amigos, alguns poucos amigos, né? Afastando-se de toda a lógica da América, né, que já começava a despontar como uma lógica industrial, de um ritmo que começava a transformar as pessoas em máquinas, né? Então veja que o Thoreau, por exemplo, é um pensador que vale muito a pena a gente conhecer, é uma espécie de espírito livre que deseja exprimir a sua própria voz, que olha para a sociedade ao seu redor e vai questionar os valores vigentes. Por exemplo, uma das vozes que se levantam contra o absurdo da escravidão, né? Como um dos exemplos, aquela tipo de espírito livre que olha para o seu redor e fala: como que nós podemos aceitar isso aqui? E grande parte dessa obra aqui trata exatamente disso, né? De como que muitas pessoas vivem uma vida que não é a sua, que não é autêntica, como que a gente vive em prisões, né? Como que a gente pode ser aprisionados dentro de regramentos, né? De pensamentos sociais, de lógicas que se reproduzem sem nunca a gente encontrar quem a gente verdadeiramente é. Por isso a experiência do afastar-se. Então, o Thoreau, ele não vai para um lugar assim, para um deserto, não, ele se afasta alguns quilômetros da comunidade em que ele vivia
e sobre a qual ele levantava a voz muitas vezes para realizar críticas contundentes, e ele vai procurar viver a essência da vida, né? Inclusive vai dizer que muitas coisas que achamos que são essenciais, na verdade são excessos, né? E que para viver, na verdade, precisamos de algumas poucas coisas, como um abrigo, né? Como alimento, roupas e talvez combustível, né? Pensando ali na sociedade do seu tempo. Todo o resto é basicamente um excesso, né? Aqui o Churro vai dizer, por exemplo, no capítulo que se chama Onde e Para Que Vivi, Onde e Para Que Vivi, tem um trecho muito famoso aqui, né? Que eu gostaria de lembrar com vocês, que ele fala sobre viver deliberadamente, e ele diz assim, né? Olha só, fui para a mata porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de, vindo a morrer, descobrir que nunca tinha vivido. Ora, vê lá se se isto aqui não traduz um drama verdadeiramente humano, né? Que é você passar uma vida inteira, talvez, e só ao final, ou muito tarde, descobrir que nunca viveu de verdade, né? Nunca viveu, né? Aqui o Sêneca faz algo semelhante, né? E ele vai dizer para nós, por exemplo, num determinado trecho aqui, refletindo sobre como a vida é breve e como nós desperdiçamos boa parte dela, ele vai nos dizer: pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas somente tempo. Bom, e aí? O que você diz a respeito disso? Será que esse não é um drama também seu, de passar boa parte da sua vida sem realmente viver, sentir que não vive de verdade? Veja como esses dois pensadores tão distantes no tempo dialogam sobre um tema tão presente da vida humana, que é o que realmente é viver, o que realmente é vida e o que é só existir. E será que isso não merece uma reflexão nossa também sobre se vivemos de verdade? Não merece uma reflexão nossa sobre o que posso fazer mesmo com as amarras do meu tempo, nessa sociedade em que vivo, estando preso, claro, por várias convenções? O que posso fazer para encontrar a minha própria voz, o modo autêntico de ser, e talvez me afastar daquilo que seja excesso e viver deliberadamente aquilo que realmente significa viver de verdade? Talvez ter contato com você mesmo, com a sua própria vida, com os seus próprios pensamentos, com a sua própria existência e com aquilo que é essencial, que talvez se resuma aos amigos, a vivências que são mais verdadeiras do que artificiais. Me diga aí o que você pensa disso. Não são interessantes esses pensamentos e esses autores? Isso aí, meus amigos, deixe seus comentários aqui. Nos vemos em outros vídeos. Até mais. Tchau, tchau.